Bom dia, chat. Bom dia. Como é que vocês estão? Estamos aqui para um... João, o Ian derrubou a live do tio, o quê? A live do tio caiu assim que eu entrei? Talvez tenha sido eu, talvez não tenha sido, né? Fica aí pros universitários. Hoje eu tô aqui acompanhado do saudoso, glorioso e muito douto Humberto Matos. Diga olá, Humberto. Olá, Humberto. É isso aí, ó. Ele tá aqui dentro da minha cabeça. Porque hoje a gente vai fazer uma live emergencial aqui, graças ao Guga Chakra Ancap, que ganhou as eleições prévias lá, as primárias na Argentina. Que é um cara que a gente já tá observando faz um tempo aí, né? Desde que ele ganhou o legislativo, a gente já tá olhando esse cara e vendo que ele era um risco. Bom, dito e feito, né? Não esperava que ele fosse ganhar, mas até eu também não esperava que o Bolsonaro fosse ganhar, então, né? É assim, Humberto. Nós, historiadores, gostamos de sempre reiterar que a história não se repete, né? Mas puta merda, né, cara? Puta merda, assim, tá difícil com esse cara, tá difícil falar isso. Tá difícil convencer as pessoas de que não é o caso, sabe? A história não se repete, mas existe sempre aquele espírito do tempo, né, meu camarada? E isso é um reflexo bastante evidente do espírito do tempo que a gente tá vivendo. Tempos sombrios, eu diria. Sim. Então é isso. O veredito de hoje é a história não se repete, mas puta merda, sabe? Não sei como isso afeta a Larissa Manoela, a gente vai ter que também investigar com o tempo. Precisamos de distanciamento histórico. E hoje a gente vai fazer um panorama de quem é esse cara. E o Humberto vai nos prestigiar com uma baita de uma aula que ele preparou, falando sobre a economia argentina e basicamente o histórico econômico da Argentina, né? Porque esse cara, esse ANCAP, ele levantou várias bolas que são úteis pra gente falar sobre problemas passados que a Argentina teve. Porque, assim, Humberto, eu não sei se você já se deparou com isso, mas as pessoas têm a impressão de que a Argentina tá numa crise permanente desde sempre, né? Que ela nunca sai da crise. Tipo, desde a década de 90 ela tá numa crise que não tem fim nenhum. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa impressão que as pessoas têm. Queria também pedir pra vocês todos aí, se vocês não seguem Humberto, seguirem, exclamação Humberto. E eu queria também falar uma coisa, gente. Eu estou com uma roteirista nova, graças a vocês que doaram bastante esse mês, que participaram do Apoia-se, que se tornaram membros do canal do YouTube. Isso tudo permitiu com que eu contratasse mais uma roteirista, que é a Duda Bosch, que é militante da Soberana, junto comigo e com o Humberto. E eu queria também pedir pra vocês todos seguirem a Duda, exclamação Duda. A Duda é muito versada em assuntos de Latinoamérica. E ela escreveu o roteiro de hoje. Então, eu queria também adicionar o de insalubridade pra Duda, porque as coisas que ela teve que ver esse cara falando não são saudáveis. A gente vai falar sobre isso hoje. E eu também queria dizer que eu tô doente, o Humberto também tá doente. Então, se a gente deixar a desejar hoje, é culpa de seja lá que virose que tá circulando pelo Brasil nesse momento, né? Forças Duda, exatamente F pra Duda no chat. E é isso aí, gente. Deixa eu começar aqui pra gente já falar desse cara. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Então é isso, eu vou falar dele, do Javier Milei, e o Humberto vai falar um pouco sobre o histórico econômico da Argentina. Beleza? Então vamos lá, gente. Deixa eu virar minha câmera um pouquinho. É isso. Então vamos lá, né? Aqui no Valor Econômico, ultradireitista Milei é mais votado em primária na Argentina. Já começamos bem, né, Humberto? Ultradireitista Milei, extrema direita Milei, muito de direita Milei, extrema neoliberal, neoliberalismo extremo Milei. Que tal fascismo Milei? E eles não vão dizer, né? E o mais legal é, às vezes, assim, né? Direita radical. E aí eles invertem. Direita radical é de fuder. Direita radical é a pior definição possível. Só pra explicar o porquê que eu e o Humberto achamos isso, a direita não é radical, gente, porque ela não vai na raiz de nada. A direita é extrema. Ela é a extremação do capitalismo, a extremação do status quo. A esquerda é radical, porque nós vamos na raiz dos problemas, que é o capitalismo. Não tem como você ser a favor do capitalismo e se dizer radical. Porque você nunca vai atingir a raiz verdadeira, né? O candidato propõe dolarizar a economia e fechar o Banco Central. É admirador de Jair Bolsonaro e Donald Trump. Aí nós temos aqui o semblante do Caba, né? Pra falar um pouco, assim, relato anedótico, quando ele ganhou o legislativo,
eu vi a notícia e eu não trouxe pro Como News porque eu não queria fazer alarde. Eu não queria falar, ai meu Deus, o fascismo está avançando na Argentina, ele pode ganhar. Eu fiquei de olho. Eu lembro desse cara ganhando o legislativo e não quis trazer. Eu lembro do dia que eu vi a notícia. Bom, deu no que deu, né? A gente viu as primárias e aí, de repente, a internet ficou em polvo rosa porque o fascismo está avançando a galope na Argentina, né? Vamos lá. Então, se você tá vendo o Austin Powers aqui pela primeira vez, a gente tem que investigar um pouquinho quem é esse cara. E assim, eu recomendo pra todo mundo não fazer muitas perguntas. Porque quem procura acha. E assim, eu e a Duda, a gente achou. O que vocês acharam? A gente achou, tá? A gente achou coisas. Então, vamos deixar claro, logo de começo, ele é um fascista, tá, gente? O Javier Milei é um fascista. Ele é parecido com o Bolsonaro, ele é parecido com o Trump, ele é parecido com a Giorgia Meloni. Ele é um fascista. Por que eu tô reiterando isso? Por que o Humberto reitera isso? Porque a direita... Perdão, porque a mídia centrista já tá falando, não é bem assim, veja lá, olha aqui, ó, se ele não tá falando disso, então ele não é fascista. Eles acham os pontinhos fora da curva pra dizer que o cara não é fascista. E o jornalismo centrista iluminado tem uma maneira de definir fascismo que não é a Itália entre 21 e 43, não é fascismo. Se não fala Viva il Duce e não tem as cores verde, branca e vermelha, não é fascismo. Gente, fascismo não é um conceito metafísico que se pesca no além para se aplicar à realidade. Fascismo é um conceito real. E é um conceito real condicionado pela materialidade da realidade. O fascismo contemporâneo se configura como Milei, como Trump, como Boris Johnson, como a Giorgia Meloni, como Bolsonaro, tá? É assim que ele se configura. Então a gente vai reiterar isso por duas razões. Primeiro, para reiterar... Primeiro, para reforçar que fascismo não é um conceito metafísico. E segundo, para reforçar a gravidade da situação. Porque o fascismo é um fenômeno cíclico e ele tem consequências gravíssimas. Não vai ser diferente para a Argentina caso esse cara ganhe. E assim, obviamente que esse cara é o velho da van. O projeto da Netflix é tão semelhante quanto aos dos outros estúdios, que é um projeto de padronização do gosto. Então eu padronizo, e no capitalismo é isso, né, João? É um projeto. Você tá vendo a live do João e tá vazando pra gente, Humberto? Homogeneização das escolhas. Não tô vendo, não. Eu tava até com o meu microfone mutado. E como você tava dizendo também, para além disso, essa dicotomia, de fato, o que tá vazando? Não tem nenhuma aba aberta no meu computador aqui, só a tela do Discord. E tudo mais, faz com que a gente tenha que, de fato, meio que falar para as pessoas. Meu microfone estava até mutado também. E, ora, isso vai afetar também o seu filme, sabe? O filme que você gosta. Gente, tá vazando a live do João. Eu não tô assistindo a live do João, não sei de onde tá vindo isso. Isso demonstra, de fato, o individualismo que é a nossa sociedade. Nem eu, cara. Acabei de conferir aqui, pra ver se eu não tava viajando. Não. Enfim, é isso. É mais ou menos isso. É isso, jovens, meus amores. Beijo no coração de vocês, obrigado a quem fica. Lembrando que tudo hoje aqui, que caiu aqui hoje, vai ser dividido com esse homem lindo e maravilhoso que já está pré-convidado pra gente fazer isso de novo. Vamos. Sigam o canal do Professor Felipe Leão. Gente, eu não tô assistindo a live do João, não sei de onde tá vindo esse áudio. Eu não sei, eu não faço a menor ideia do que estava acontecendo. Era aqui. É alguma coisa de um... Mas, tipo, eu não sei o que aconteceu. Não sei, poltergeist aqui, não sei o que rolou. Walter Delgatti hackeou, o Arara Hacker hackeou a live aqui. Enfim, nem sei onde eu tava. Eu fiquei muito assustado com isso, tá ligado? Porque quando tem um som vindo do além, eu vou rodar o peão aqui pra ver se eu tô sonhando, sabe? Nossa, enfim. Eu tava falando do centrismo iluminado, né? Bom, voltando aqui, né? Olhando pra esse cara, claramente ele é o velho da van com a peruca do Guga Chakra, né? E falando em Guga Chakra, Humberto, eu não sei se você viu isso aqui, ó. Tem um delay aqui pra mim. Guga Chakra, libertário, Milei é diferente de extrema-direita bolsonarista.
Ou seja, o cara já tá com paywall aqui, mas enfim. O próprio Guga Chakra já pulou na frente e falou assim: não. Não é fascista não, não é fascista não. É diferente. Não, vocês aí estão tudo emocionados, tudo pra vocês é fascista. Raio do tio, obrigado tio. Você já tava aqui, eu não te agradeci porque você já tava aqui, né? De alguma forma. Não sei que caralho que aconteceu, começou a vazar o áudio da sua live aqui na minha Twitch, eu não sei o que aconteceu. Mas seja bem-vindo, sejam bem-vindas, sejam bem-viados. Nós estamos falando aqui do Guga Chakra ANCAP e do Guga Chakra falando que o Guga Chakra ANCAP não é de extrema-direita igual ao Bolsonaro. Que os caras, não, é diferente, o cabelo deles é diferente. Não, o Milei é muito mais jovem. O Milei é argentino, o Bolsonaro é brasileiro, como é que eles são parecidos? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, tá? A gente já sabia disso. A história não se repete, mas puta merda. Os centristas, ou seja, a direita moderada, né? Sempre pula na frente da bala pra falar assim, não é fascista não, não é fascista não. Com a Giorgia Meloni foi a mesma coisa. E depois veio aquele papo, né? Nossa, como a gente poderia saber? Exato, puta. Por isso que toda vez que isso acontece, isso aqui é documento histórico, tá, gente? Que é, toda vez, os auto-intitulados centristas relativizam o fascismo. Falam, não tinha como saber, não, nossa, na época ele não era tão violento assim. Cara, isso aqui é mais previsível que o sol, tá? Beleza. Então, o Milei, ele é um auto-intitulado anarcocapitalista. E aí vocês estão falando, caô. Então, quando a gente diz que ele é auto-intitulado anarcocapitalista, não é que, tipo, a gente chama ele de anarcocapitalista. Porque ele tem um papo anarcocapitalista. Não, o cara é Paulo Cogos das ideias, assim. O cara, ele foi vestido de Capitão ANCAP. Sei lá que lugar é esse, mas ele tirou foto com um monte de gente. Quando eu vi essa foto pela primeira vez, eu achei que era montagem. Mas é isso, é como se o Paulo Cogos tivesse ganhado as primárias na Argentina, tá? É esse o nível. E as semelhanças com o Paulo Cogos são muito profundas, inclusive. ANCAPitão. Caralho, eu não tinha pensado nisso. ANCAPitão, exatamente. Exato, Ideias Radicais ganhou as eleições. E como é que esse cara ganhou as eleições, né? A gente pode dizer que boa parte da causa é o efeito Bolsonaro no super pop. Por quê? Porque esse cara, ele é um economista que era queridinho dos talk shows. Eu vou dar um exemplo aqui. Não importa o que ele tá falando, eu só quero dar um exemplo do formato aqui. Só pra vocês verem. Isso aqui é 4 anos atrás. ¿No le puede pedir una canción para que cante? Digo, a ver, discúlpame, le digo, para comprar tiempo, para armar algo en la... Programa talk show aleatório aí, Carna a Parrilla, Carna a la Parrilla, um programa argentino aqui. Isso aqui é 4 anos atrás, antes dele ganhar as eleições. Ele era muito chamado porque ele é um cara muito espontâneo, que fala mesmo e que não tem papas na língua e que dava muita audiência. E, lógico, todas as vezes que ele ia nesses programas, ele direcionava o ódio dele ao que ele chama de casta, la casta, que é uma suposta elite política que é responsável por todas as mazelas da Argentina. E aí eu pergunto pra vocês se vocês já ouviram esse discurso em algum lugar. Gente, a extrema-direita, ela tem um discurso muito semelhante ao redor do globo todo, que é, nós temos problemas, mas os problemas são culpa de uma determinada elite política. Ou seja, o problema, no fundo, é moral. É uma questão moral. Porque quem detém o poder não tem moral. São pessoas antiéticas. O discurso do Milei é o mesmo. Ou seja, o fascismo sempre pega problemas reais e dá respostas falsas. A resposta falsa que a extrema-direita sempre dá é que a culpa é moral de uma casta política. Isso é o que Milei faz sempre, tá? Exato, tudo isso que tá aí. Tem que acabar tudo isso que tá aí. O Trump falava, vamos drenar o pântano. Então, é isso que eu tô chamando aqui de efeito Bolsonaro no super pop, tá? E o que eu acho interessante é, o Humberto falou, o Milei talvez seja até um pouco mais perigoso que o Bolsonaro, porque ele é uma extrema-direita, um fascismo mais moderno, mais modernizado, até porque ele é bem mais jovem. O que eu acho interessante é que a extrema-direita descobriu que num momento de veículos de comunicação em massa, permeados pela sociedade inteira, inclusive com a internet,
ficar famoso a qualquer custo dá resultados eleitorais muito positivos. Então, o que esses caras fazem é tudo muito calculado. Não vão achando que esse cara é maluco. Muito menos burro. Ele faz tudo isso de forma extremamente calculada pra ficar famoso. A gente já viu outros fascistas no mundo todo fazendo isso. E a gente tem certeza que esse padrão vai continuar se repetindo. E, como o Humberto disse, né? Ele é um cara que tem uma veia mais moderna do fascismo. E pra vocês verem o quão moderno o cara tem um MesaCast. Sabia disso, Humberto? Que ele tem um MesaCast? Tem que acabar o MesaCast, né? Não, o MesaCast tem que acabar. Eu até vou ligar lá pro Sentinelle. Sacanagem isso que ele tá fazendo. Não é possível uma coisa dessa. Mas tem que acabar o MesaCast imediatamente. E agora saber que esse cara aí tem um MesaCast aí, isso agrava ainda mais a situação. Sim. Mais uma razão aqui pro MesaCast acabar. Chama Demolindo Mitos. Com Javier Milei. Aqui é de 2019. Antes dele ganhar a eleição, inclusive. É o MesaCast mais mal filmado que eu já vi na minha vida, mas é um MesaCast, tá? Então, é o famoso apelo com os jovens. O Milei é muito popular entre jovens de todas as classes. De todas as classes. Que são as pessoas mais afetadas pela crise econômica da Argentina, que é o que o Humberto vai entrar mais em detalhes, né? Outra coisa, no currículo dele, a gente encontra que ele é fundador da Fundação Acordar. Que, assim, a gente não conseguiu encontrar muitas informações sobre. Parece algum think tank de direita tipo MBL, e eu só quero dizer uma coisa, né? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! É isso que eu quero dizer. Fundação Acorda, caralho. Acorda, já começou, tem que sua mãe ser presa pra você acordar. Mas é isso, não vamos falar muito dessa fundação porque eu realmente não consegui encontrar informações. E a questão do cabelo, gente, que assim, eu vou falar uma coisa, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Quando eu vi esse cara ganhando o legislativo, eu não lembrava o nome dele, mas eu lembrava do cabelo dele. Esse cabelo é milimetricamente calculado, tá? O Boris Johnson é outro que fazia isso. As pessoas relatavam que ele bagunçava o cabelo antes de entrar em câmera. Tipo, ele tava no camarim, aí ele bagunçava o cabelo assim, passava a mão e entrava com o cabelo mais fudido possível. Porque é o que eu falei, a extrema-direita aprendeu que nesse mundo de mídia permeada pela sociedade inteira, mídia audiovisual, ficar famoso a qualquer custo dá resultado eleitoral. Cabelo argentino padrão, enfim, a costeleta é foda. É só ver o Menem, né? O Menem tinha uma costeleta que puta merda também. Caspa do Collor, exato. Mas, assim, a caspa do Collor era, tipo, pra parecer que ele é um homem do povo. Esses caras fazem isso pra ficarem lembrados, tá? Eles fazem isso pra ficarem lembrados. Então, o cara não é louco. E falar que o fascismo é resultado de loucura é ocultar a face material que gesta o fascismo, que é cíclica. Então por isso que a gente é muito resistente em chamar o cara de louco. Ele definitivamente é esquisito e eu não vou deixar de zoar o cabelo dele por conta disso, porque o cara parece um Yorkshire depois de tomar banho. Mas a gente tem que dizer que isso aqui é calculado, tá? Não é ingenuidade da parte do cara. Bom, enfim, ele se torna bastante popular, tanto pelo cabelo quanto por conta do super pop argentino, né? E em 2021 ele vira deputado, e aí é que eu digo que ele é semelhante ao Paulo Cogos, mesmo sendo ANCAP, né? O cara é ANCAP e disputa as eleições. Que nem o Paulo Cogos sendo refutado com fatos e lógica lá pelo cara na rua falando: tu usou o fundo eleitoral, né? Então é isso. Só que o cara, quando ele se torna deputado, assim, a trajetória dele como deputado é uma coisa impressionante. Deixa eu colocar aqui. Vou traduzir para vocês. Javier Milei continua com seu roteiro de campanha. Muitos sorteios e poucos projetos dos deputados. O cara, Humberto, ele sorteia o salário dele pros seguidores dele em rede social. E não, ele não é Mujica, tá? Que doa o salário. Ele faz isso por pura demagogia, falando assim: eu não uso a mamata do Estado, tá? E o cara literalmente prometeu em campanha trabalhar pouco. E prometeu e cumpriu, porque ele fez pouquíssimos projetos com um grupo de trabalho. Os projetos dele é basicamente prestando contas, exigindo prestação de contas e pedindo redução de imposto pra rico. É basicamente isso. Será que ele ouviu isso aí da cachorrinha dele ou do cachorrinho? Eu vou falar disso. Sem spoiler. A gente tem aqui um construto. Isso aí a gente vai chegar nessa parte aí, porque sempre dá pra piorar.
E aí você pensa, nossa, que homem ilibado, né? Pelo menos ele é muito fiel aos seus princípios libertários e não enriqueceu com a política. Então, né? O patrimônio desse cara, esqueci de colocar a fonte aqui, mas eu coloco na descrição do vídeo, no YouTube. O patrimônio do cara duplicou desde que ele ganhou as eleições. E boa parte desse patrimônio, Humberto Matos, é em dinheiro em espécie. O que a gente sabe que é uma coisa comum nos argentinos, mas assim, é sempre uma coisa que é um indicativo de atividades lícitas, não é? Dinheiro em espécie é uma coisa que é muito favorecida pela família Bolsonaro também. E, enfim, o cara enriqueceu com a política, tá? Muito rápido, ele dobrou o patrimônio dele. E mesmo sendo um especialista econômico, ele clama não ter nenhum investimento, tá? Ele clama não ter nenhum investimento. Como que ele dobrou o patrimônio dele? Com dobramentos, sabe? Bitcoin, provavelmente, sei lá. Sabe que é uma coisa comum a todo direitoso demagogo é esse papo do salário da política. Eu vou dizer uma coisa pra galera aqui. Gente, se o cara tá doando o salário, onde é que ele tá vivendo? Obviamente ele tá fazendo falcatrua, entendeu? Sim. Então, assim, isso é pura demagogia. Não caiam nessa, tá? Sim, é pura demagogia. E a mesma coisa quando o MBL entrou pra política. A gente não usa 1 centavo do fundo partidário pra fazer a campanha. Tá, vocês usam dinheiro da onde? Porque dinheiro tem. Tinha dinheiro pra fazer jingle, pra fazer campanha, pra fazer programa, tinha. Não tava usando do fundo, tava usando da onde? É a mesma coisa. Dinheiro tem, a gente só precisa saber da onde veio, né? E aí a questão é, a mídia sempre faz vista grossa pro fascismo, né, gente? E a maneira como tratam do Javier Milei na mídia é algo, assim, é bastante revoltante. Então dá uma olhada, assim. Dá uma olhada nisso. Javier Milei, amor incondicional por seus animais de estimação. A mídia pinta muitas vezes esse cara como um cara que ama cachorro. Inclusive, quando ele ganhou pro Legislativo, ele agradeceu 5 cachorros, 4 vivos e 1 morto. E aí é que o Humberto já deu o spoiler. Esse cachorro morto, ele é um cachorro muito especial pro Milei. A gente tem uma biografia não autorizada dele. Ó, que é essa aqui. É louco. Somos contra chamar o cara de louco. O cara não tem nada de louco. É só fascismo mesmo. Mas nessa biografia, não autorizada, diga-se de passagem, tem um relato de que o Milei entrou pra política porque ele teve comunicação telepática com o cachorro morto dele. E o cachorro morto orientou ele a seguir uma missão de Deus e entrar pra política. Ou seja, novamente, tudo que esse cara faz é calculado. E não dá pra dizer que pitoresco é uma palavra inadequada pra falar sobre esse cara. Tem mais detalhes a respeito dos cachorros. Eu não vou entrar nos detalhes, tá? Deixa isso pro Decréptos, pra quando o João Carvalho for fazer o Decréptos, que é o espaço mais adequado. Tem coisas dele também envolvendo a irmã dele, que assim, eu vou falar uma coisa, gente, só um spoiler. O cara não deixa nenhuma mulher entrar na casa dele, exceto a irmã, e ele já disse que se ele ganhar a presidência, a primeira dama vai ser a irmã dele. Tirem disso o que vocês quiserem, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Foi o que a gente falou, a gente vai precisar de adicional de insalubridade por investigar a vida desse cara. Outra coisa que fez ele ficar muito conhecido na mídia, no geral, né? Eu vou exemplificar isso com uma citação dele. Abre aspas pra ele. Há 7.500 pessoas sofrendo esperando transplante. Tem alguma coisa que não tá funcionando bem. O que eu proponho é procurar mecanismos de mercado pra resolver esse problema. Ou seja, Joel Pinheiro, seus dias estão contados. O cara é favorável ao comércio de órgãos, que no caso dos anarcocapitalistas não é algo tão extraordinário, tá? Isso eu nem acho que é uma coisa que ele inventou pra ficar famoso, pra criar polêmica. Os caras realmente acreditam nisso. E a gente não viu isso como uma proposta, mas ele já cogitou a venda de órfãos. Falou, eu não sou tão contra assim a venda de órfãos, que é uma coisa que, assim, o cara literalmente parece os textos que eu leio com o João Carvalho no Pororoca de Churume. De verdade, a gente lendo o Murray Rothbard cogitando venda de filho, venda de criança, sabe? Bom, enfim, o cara também é contra o marxismo cultural e é a favor de liberar a arma. Mas a gente já vai entrar nesse mérito em mais detalhes mais pra frente. E em último lugar, né, anedota. A Duda, quando tava escrevendo o roteiro, tava me mandando as coisas. Perdão, a Duda tava escrevendo o roteiro e me mandando coisa, né? E ela me manda o seguinte link. Ela me manda com timestamp e eu abro o meu YouTube e eu me deparo com a seguinte imagem. Son para maximizar la cuestión. Eu abri e vi isso aqui.
Eu vi isso aqui. Pra quem não tá olhando na tela, nós temos o Austin Powers. E tá escrito assim: Javier Milei, abre aspas, sigo praticando sexo tântrico, fecha aspas. Esse aqui é mais um talk show que ele foi, sei lá. E ele não diz que ele tá praticando sexo tântrico, porque eu ouvi o programa. Ele diz que ele é professor de sexo tântrico. Professor. Ele também entra em altíssimo detalhe a respeito dos menage à trois que ele já fez. O cara é o CEO do sexo, exatamente. Então, eu assisti o vídeo, e aí eu falei, Duda, eu quase vomitei assistindo esse vídeo. A Duda falou, não era pra assistir, era só pra ilustrar. Então, assim, eu queria deixar aqui o meu repúdio pra Duda não ter me avisado que não era pra assistir o vídeo. Porque eu assisti o vídeo, e eu não recomendo. Eu não recomendo, tá? De verdade. O único ANCAP que transou no mundo, deve ser. O cara ele é um moleque transante. Tá, mas vem cá, tem vídeo dessa criatura fazendo sexo, é isso mesmo? Então, né, a gente não sabe o quanto é a invenção dessa peruca maluca dele. Ah, falando nisso, eu esqueci de falar uma coisa. Ah, Ian, como é que você sabe que o cabelo é calculado, o cara pode ter só mau gosto? Gente, o YouTube que ele criou, depois que ele venceu as eleições, ou um pouco antes, ele venceu as eleições pro Legislativo, chama O Peruca Milei. O Peruca Milei. Você acha que isso é intencional ou não? Lógico que é intencional, caralho. Então, vocês podem ver, o vídeo mais antigo é de quando ele tava... Eu acho que é de quando ele tava disputando as eleições. E vídeo mais antigo você só acha em canal que copiou. Então é isso. Efeito Bolsonaro no Super Pop. O cara ia pra TV falar dele ser o CEO do sexo, televisão ganha audiência, notícia ganha clique e ele ganha fama. Todo mundo sai ganhando, né? Outra coisa. No capitalismo, gente, na economia de mercado, um canal não precisa ser ideologicamente fascista pra abraçar o fascismo. Esse cara dá clique, esse cara dá audiência, esse cara dá grana. Porque a direita controla a grana, os recursos, os canais abraçam esse discurso por tabela. Porque eles estão pagando bem, e pagando bem que mal tem. A gente sempre diz que se comunismo desse grana, a Jovem Pan tinha um quadro do Stalin na parede. É só vocês verem a limpa que eles fizeram depois do governo Bolsonaro. Tava dando grana no governo? Manda pra dentro. Acabou a grana do governo? Demite todo mundo. Eu não deixei o Humberto na tela pra ele não ficar com cara de paisagem enquanto eu tô explicando. Quando ele for explicar também eu vou me tirar pra eu não ficar com cara de paisagem. Mas eu tô aqui, viu, gente? O Humberto tá aí, tá aí. Voz do além. Então vamos lá. A voz sexy que é inconfundível. A risada do Humberto do além também, quando a gente tá falando desse cara, né? O Humberto de Lombardi, exatamente. Humberto de Lombardi. Por que a gente insiste tanto em chamar esse cara de fascismo? Por que a gente insiste tanto em chamar esse cara de fascista? A gente quer explicitar, antes de qualquer coisa, um elemento. O fascismo é uma defesa irremediável do capitalismo. Quando o capitalismo entra numa crise material, e quando, não é se, é quando ele entra numa crise material, aparecem esses grupos querendo resolver o capitalismo com mais capitalismo. E essas pessoas tendem a fazer parecer que o capitalismo é algo revolucionário. Isso que os anarcocapitalistas fazem muito bem com a juventude. Os anarcocapitalistas pegam o ódio da juventude, o ímpeto por mudança da juventude, e fazem o capitalismo parecer algo revolucionário. Inclusive, em momentos muito mais extremos, fazendo parecer que o capitalismo nunca aconteceu. Que o Brasil é socialista, que os Estados Unidos é socialista, que não existe capitalismo no mundo. Porque se existe Estado, não existe capitalismo. Enfim, esse cara, ele faz exatamente isso. Ele extrema o capitalismo, fazendo parecer que isso é algo revolucionário. E é aí que a juventude é cooptada, é aí que as pessoas são cooptadas. Porque elas têm esse ímpeto de mudança por estarem sofrendo materialmente e querem alguma mudança estrutural, algum tipo de mudança radical. Esses caras apresentam o radicalismo com a extremação do próprio capitalismo. Então, é assim que os fascismos buscam se configurar como fenômenos de massa. Porque o fascismo ele sempre busca se tornar um fenômeno de massa. Nem sempre ele consegue, a gente viu o caso do Enéas, né? Mas ele busca se tornar fenômenos de massa. Apresentando o próprio capitalismo como alternativa pro capitalismo. Então, abre aspas aqui pro Milei, só pra ilustrar isso. Estamos diante do fim do modelo de castas.
É o que ele chama lá a suposta elite política. Aquele modelo baseado naquela atrocidade que diz que onde há necessidade nasce um direito. Mas se esquece que alguém tem que pagar por esse direito. Olha o discurso do cara. Sua expressão máxima é essa aberração chamada justiça social, que é injusta porque implica tratamento desigual perante a lei, mas também é precedida de roubo. Fecha aspas. Então, assim, justiça social está roubando dos ricos. E isso é antiético, segundo Milei. Imposto é roubo. Em roubo é posto. Vamos mostrar agora como o Milei não é alternativa de porra nenhuma, tá? Primeiro de tudo, o Milei ele tá cercado de pessoas que fizeram parte dos governos neoliberais da década de 90, do Carlos Menem e do De La Rua, que é o que o Humberto vai falar em mais detalhes, né? Esses caras, eles contribuíram por uma crise sistêmica da Argentina. A desigualdade na Argentina aumentou muito nesse período. Então, um deles é esse cara aqui, ó. Só pra vocês verem que eu não tô mentindo. Deixa eu traduzir. Javier Milei defendeu Domingo Cavallo e confessou que recebe seus conselhos. O Domingo Cavallo era um conselheiro, digamos assim, do governo Menem. Ah, não, perdão. O Domingo Cavallo era ministro do governo Menem. Desculpa, errei. Então, o Domingo Cavallo é ex-ministro do governo Menem e do De La Rua também. Ele foi ministro nos dois governos. Ou seja, olha o que tá acontecendo aqui, gente. Desculpa me enrolar. Olha o que tá acontecendo aqui, gente. O cara se diz revolucionário e contra a casta e contra tudo que tá aí. E ele retrocede 30 anos. O cara pega o ex-ministro dos governos neoliberais da década de 90. Não tem nada de novo isso aqui. Isso aqui é o velho caquético com cheiro de naftalina. Mais um aqui. Eu só vou dar 2 exemplos, mas tem vários, tá? A gente achou vários exemplos. Dele rodeado de pessoas envolvidas com os governos neoliberais. Javier Milei incorporou um ex-funcionário do menemismo, né? Tá traduzido errado aqui. A sua equipe de assessores. O líder do Liberdade Avança incorporou Dario Epstein, especialista em mercados, para dar volume ao Conselho de Assessores Econômicos, do qual já se destacam Roque Fernandes e Carlos Rodrigues. Então tá aqui o peruca, né? Como ele se auto-intitula, e o cara vinculado ao menemismo. Então, esse é o primeiro exemplo aqui que eu vou dar, né? Só pra fazer uma analogia grotesca, é como se o Bolsonaro falasse, eu vou mudar tudo que tá aí, e ele colocasse na equipe dele a Zélia Cardoso de Mello. É uma coisa assim, tipo, a Zélia Cardoso de Mello ia fazer parte da equipe revolucionária antissistema. Zélia Cardoso de Mello, que foi ministra da Economia durante o governo Collor, né? Só pra caso vocês não saibam. A grande proposta do Milei é acabar com a inflação como substituindo o peso argentino pelo dólar. Que é isso que tá repercutindo tanto entre economistas, né? É possível dolarizar a economia argentina como propõe Javier Milei? Não é nem dolarizar, é acabar com o peso, é parar de emitir moeda. É uma ideia ultramonetarista. Que é um absurdo que, inclusive, já tá até assustando parte da burguesia. Porque se isso acontecer de fato, e a gente supõe que isso aqui não tem base pra acontecer, a não ser que ele dê um golpe de Estado, dissolva o Congresso e faça isso por decreto, é muito difícil isso aqui acontecer. Mas é pra vocês verem a questão, né? Ele também propõe, entre aspas, palavras dele, dinamitar o Banco Central, justamente pra parar de emitir moeda, fazer todas as transações em dólar, né? E os analistas liberais insistem muito nas diferenças entre esse cara e o Bolsonaro. Novamente, um era argentino e outro é brasileiro. Como é que eles podem ser parecidos? Uma diferença que deixou eu e a Duda muito putos quando a gente estava pesquisando, era eles apontarem a diferença aqui. O Milei não é militar e ele não tem a visão que o Bolsonaro tem das Forças Armadas, porque ele nunca falou que as Forças Armadas sempre salvaram a nação e não sei o quê. Cara, isso é uma puta de uma irresponsabilidade, porque os caras esqueceram completamente de olhar quem é a vice do cara. Dá uma olhada nisso. Deixa eu traduzir. Victoria Villarruel, deputada de Milei, a vice dele, né? É mentira que as organizações armadas lutaram contra a ditadura. Gente, a vice do cara é full negacionista da ditadura. Sem medo de ser feliz. Ela é filha de militar
E ela se destacou na política com esse discurso negacionista. De negar os delitos cometidos pelas Forças Armadas, as mortes, as torturas, etc. Assistam a Argentina 1985, inclusive, né? E segundo ela, o projeto dela é criar uma espécie de Comissão Nacional da Verdade Invertida, que é para denunciar o terrorismo, ou seja, quem resistiu à ditadura com a luta armada, e que, segundo ela, esses terroristas tomaram o poder depois da ditadura e reescreveram a história para garantir impunidade para si mesmo. É um discurso full chapéu de alumínio, assim. Ela quer também instituir o Dia Nacional das Vítimas do Terrorismo. Quem são as vítimas do terrorismo para essa mulher? São as vítimas dos terroristas de esquerda. Então, assim, os jornalistas centristas falarem que o Milei se diferencia do Bolsonaro por conta da perspectiva dele acerca da ditadura é uma puta de uma irresponsabilidade, tá? A vice dele tá aí pra não me deixar mentir. E lembra que a gente falou da desregulamentação das armas, de permitir a compra de armas? Quem tá encabeçando isso é ela. Porque ela também é uma pessoa que tem muita base em apoiadores da repressão policial como solução para a criminalidade. Ela, inclusive, propõe uma reforma na justiça que vai libertar da cadeia vários militares e policiais condenados por crimes contra a humanidade. E assim, só para coroar, no finalzinho do roteiro a gente se deparou com essa notícia aqui. Isso é para quem diz que o cara é diferente do Bolsonaro, né? Milei segue Bolsonaro e alega sem provas haver fraude em votação na Argentina. Bicho, existem níveis de inteligência. O cara, ele já é um gênio. Se ele perder e falar que é fraude. Aécio, né? Aécio, perdeu, falou que é fraude. Gênio, né? Mas o cara é mais inteligente se ele for que nem o Trump. Que é perder e falar que foi fraude só onde ele perdeu. Perder e falar assim, foi fraude só aqui, aqui e aqui, que é onde eu perdi. Só que agora transcender, atingir o nirvana, é você ganhar e falar que é fraude. Isso é coisa de gênio. É xadrez em 8 dimensões. E aí o Milei já meteu essa. Ganhou com 30% e falou, teria sido 35% se não fosse a fraude. Enfim. Desculpa, gente. Vamos fazer um resumão das propostas dele? Se você não estava prestando atenção até aqui, escuta só isso. Javier Milei, fascista, ganhou as prévias na Argentina. Propostas. Acabar com o Ministério do Trabalho e boa parte das leis trabalhistas conquistadas na década de 40. Dolarizar a economia, acabar com o peso argentino. Acabar com o Banco Central, parar de emitir moeda. Privatizar as estatais, para surpresa de ninguém. Liberar geral a arma para todo mundo comprar. Anular a política pública referente à memória da ditadura militar. Legalizar a venda de órgãos. Unir os ministérios da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social no Ministério do Capital Humano. Ele também é a favor de enxugar os ministérios para, acho que deixando 5 ou 6 só. Fim da gratuidade. Fim, tá? Não é redução. Fim da gratuidade do ensino e da saúde. Fim da obrigatoriedade da escola. Você não precisa mais matricular o seu filho na escola se você não quiser. Você vai matricular o seu filho numa escola privada se você quiser. Encarceramento em massa e repressão como solução para a violência. Ilegalizar o aborto de novo, que acabou de ser legalizado por conta de uma luta exemplar que as mulheres argentinas deram. Fim do Ministério da Mulher e do marxismo cultural, abre aspas para ele. Não preciso ter vergonha de ser branco, loiro e de olhos azuis, como sofre, né? Não vou ceder em nada ao marxismo cultural. Com isso, eles sabem que o Ministério da Mulher está perdendo o rumo, porque a única igualdade está perante a lei. No meu governo não haverá marxismo cultural e não pedirei perdão por ter pênis. Se dependesse de mim, eu fecharia o Ministério da Mulher. Bom, a gente tá nas vésperas de depender dele, sim. E só lembrando que esse cara fala palavrão pra caramba, muito mais que o Bolsonaro, tá? Ele fala em todas as oportunidades que ele pode e o lema dele é liberdade caralho. Liberdade caralho, tá? É isso, agora a gente vai passar pro Humberto pra gente falar um pouco mais sobre o panorama e o histórico econômico da Argentina, tá? Pra dar um aporte pra vocês em como a gente chegou até aqui. Certo? Então eu vou colocar o Humberto na tela. Eu ainda estou aqui como Lombardi, mas vocês agora vão ficar com o belíssimo semblante e a belíssima voz dele, tá? Agora nós vamos inverter aqui. Teremos o Ian aqui na retaguarda. É isso aí, isso aí. Tu tá na tela, Humberto?
Entretém as massas. Naquela. Massa. Então, assim, primeiro, né, meu camarada, muito obrigado por mais uma vez poder estar aqui dividindo contigo esse espaço. Tamo junto. E é importante que a gente fale disso, porque a Argentina vive uma crise econômica, como você bem disse ali, que parece ser eterna, né? E a gente escuta muito os liberais botar a culpa dessa crise no peronismo, no kirchnerismo, em qualquer coisa que se pareça com esquerda, né? E agora tá de volta aí, como você também falou, a proposta de dolarização da economia da Argentina. E aí, galera, assim, o que eu preparei aqui pra gente, tá? Para nós entender a economia da Argentina, nós vamos ter que voltar um pouquinho no passado, então eu vou fazer um breve resumo aqui da história econômica da Argentina, para vocês entenderem por que a Argentina não sai desse atoleiro, tá? E assim, imitando o Ian aqui, né, para não fazer suspense e já dar o spoiler logo de entrada, né? O que o Milei está propondo é mais do que se tinha no tempo do Menem, que era a tal paridade. Ele quer abolir o Banco Central da Argentina e quer utilizar o dólar estadunidense como moeda oficial da Argentina. A gente já tem alguns países que já fazem isso, né? El Salvador, Equador, enfim. E isso é, basicamente, na minha avaliação, uma recolonização. É você abrir mão da sua soberania monetária, é abrir mão não só da sua moeda, mas da sua capacidade de fazer política fiscal e monetária. Isso aí elimina grande parte do poder do Estado como um indutor do crescimento da economia, como um facilitador do nível de emprego, de renda e etc. Né? Então, assim, nós não temos no mundo nenhum país, tá, rico que seja usuário de moeda. Aí a galera gosta de, mas a Europa, o euro tem uma configuração um pouquinho diferente, tá, gente? Porque ele foi feito a partir de uma união das principais economias da Europa, que cada uma dessas tem uma fatia do euro. Então há um banco central centralizado, mas não é a mesma coisa do que você simplesmente transformar o seu país num usuário de moeda, que é o que o Milei está propondo, né? Que é fechar o Banco Central e utilizar apenas o dólar como moeda oficial. Esse já é o grande problema da Argentina, tá, galera? Assim, adiantando o serviço aqui, para quem é um pouco mais ansioso, esse é o grande problema da Argentina. Nós temos uma série de problemas, eu vou tentar aqui enumerar para vocês, mas o grande problema, né, ou talvez o principal problema, seja justamente a dificuldade da Argentina conseguir ter uma moeda. Então, a Argentina não consegue fazer política fiscal e política monetária para sair desse atoleiro que se encontra há tanto tempo. Então, vamos entender o seguinte. Uma coisa que os liberais gostam muito de falar, quando vão falar da Argentina, é o seguinte, porque a Argentina, no século XIX, antes da esquerda, era um dos países mais ricos do mundo, na frente da França, da Itália, da Dinamarca, não sei mais o quê. Dependendo do dado que eles quiserem utilizar, eles vão colocar a Argentina mais ou menos sempre no topo das principais economias do mundo lá, ainda no século XIX. Então vamos entender o seguinte, por que disso? Como é que a Argentina, de tão rica, ficou tão pobre e agora sequer consegue ter uma moeda? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Argentina, ela se desenvolve como uma colônia espanhola na desembocadura do Rio da Prata. E a estratégia de colonização argentina foi diferente da dos portugueses, que tinha lá a estratégia da plantation, né, com doações de terras para formar latifúndio e assim ampliar os domínios portugueses. Não, a ideia espanhola era fundar cidades, né, centros administrativos, para que eles pudessem tomar melhor conta do negócio da mineração. Então, o grande negócio das colônias espanholas era o negócio da prata. Então, controlar a desembocadura do Rio do Prata era algo muito importante, né, naquela época para a colonização espanhola. Então se fundou ali algumas cidades, alguns centros administrativos. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente entenda que a Argentina nasce já com um poder político e econômico muito concentrado em poucas cidades e em poucas pessoas. O que eu quero dizer com isso? A Argentina forma uma elite local poderosa e uma estrutura social muito desigual. Beleza? Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a estratégia colonial da Espanha tem um ponto em comum com a portuguesa, que é o tal bulionismo. Eles acreditavam que a riqueza da nação, resumidamente, poderia ser aferida
simplesmente canalizando recursos de metais preciosos das suas colônias para a metrópole. Enquanto isso, não desenvolveu a sua indústria. Processo que foi mais bem aproveitado pela Inglaterra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Argentina, ela, em certa medida, vai ter uma independência precoce, tá? Um pouco mais de uma década antes da do Brasil, e, diferente do Brasil, jamais passou por um período de monarquia. Essa independência foi produto da luta da chamada elite crioula, né, da elite argentina, de descendentes de colonizadores que ganharam muito poder econômico e político na região, que vão querer se posicionar contra a tributação, contra a sua falta de autonomia em relação à metrópole. Então, eles vão fazer essa luta de emancipação e vão se aproveitar de uma boa condição econômica justamente proveniente dessa estratégia de colonização e do próprio negócio do ouro. O que a gente vai ter no início, então? E aí são alguns pontos importantes porque nós vamos falar já já. Primeiro ponto, a Argentina já tinha uma economia mais diversificada e mais dinâmica por causa da própria estratégia de colonização espanhola. Quando vai ter a emancipação política da Argentina, vai haver uma coisa que, mal comparando, tipo uma corrida pro oeste, que nem a gente teve nos Estados Unidos. Ou seja, a elite que vai passar a tomar conta politicamente da Argentina vai expandir a sua fronteira agrícola e vai transformar a Argentina, ainda no século XIX, num dos maiores exportadores de trigo do mundo. Outra coisa, essa independência fez com que a Argentina passasse de uma exploração colonial para uma exploração imperialista. Porque a manutenção dos interesses econômicos dessa elite crioula que se beneficiava das relações da Espanha com a Inglaterra, isso é mantida. Então nós vamos ter aí uma configuração que vai fazer a Argentina crescer muito rapidamente. Primeiro, o mundo capitalista crescia rapidamente. Segundo, a concentração da riqueza na Argentina e a parceria com a Inglaterra, que passava por um rápido processo de industrialização, trouxe para a Argentina muitas das inovações tecnológicas que a Inglaterra exportava, e tudo isso chegava na Argentina bastante, em parte, custeada pela expansão da fronteira agrícola e pela exportação de trigo. O que eu quero dizer? A Argentina se moderniza rapidamente nesse período e aumenta muito a sua riqueza. Porém, essa riqueza é altamente concentrada. Beleza, gente? Então, quando o liberal falar do PIB per capita, por exemplo, da Argentina, que é um dos dados que eles utilizam, vamos lembrar que o resultado desse PIB per capita é em função dessa extrema concentração. Outra coisa importante para os números econômicos da Argentina da época, um boom demográfico que vai acontecer a partir de uma facilitação da imigração. Então havia uma expansão da fronteira agrícola e uma chegada de mão de obra, um interesse da Inglaterra em colocar ali seus produtos de ponta e mecanismos de financiamento a partir daquilo que a Argentina conseguia exportar. Outro dado importante deste período aí é a formatação do que vão ser as Forças Armadas da Argentina, que vão ser um ator político fundamental para a gente entender a Argentina no século XX. Essas Forças Armadas, elas são formadas a que luz? À luz da defesa dos interesses dessas elites crioulas que vão capitanear a política argentina nesse período e também uma ligação política com os interesses imperialistas ali estabelecidos, nessa parceria, por exemplo, da Argentina com a Inglaterra. Esse período de relativa bonança econômica, porém concentração da riqueza, vai funcionar na Argentina até a grande crise do capitalismo de 1929, porque a partir de 29 vai haver uma brutal mudança na relação econômica da Inglaterra com a Argentina, que não poderia mais sustentar aquele tipo de relação econômica. O que eu estou querendo dizer? Vai haver um esgotamento do modelo econômico que fazia a Argentina uma economia estável, crescente, porém concentradora da riqueza até o início do século XX. É nesse sentido que nós vamos ter o aparecimento de um novo ator político, que vai ser a
UCR, né? A União Cívica Radical, que vai conseguir chegar ao poder mais ou menos nesse período. Vai chegar um pouquinho antes, tá? Em 1916, já tentando modernizar as relações de trabalho, por exemplo, na Argentina. Então não tinha nenhum tipo de legislação trabalhista, não existia nenhum tipo de processo de intenção de industrialização. Então a UCR chega ao poder na Argentina com um político chamado Hipólito Yrigoyen, que vai governar durante 2 mandatos, de 1916 a 1922, e depois de 1928 a 1930. O que vai acontecer? A Argentina já vinha num declínio econômico, em função do esgotamento do seu modelo econômico, e a reação deste político, disso que era o que poderia ser considerado a esquerda da época, foi tentar desvencilhar a economia argentina desse imperialismo que a Inglaterra exercia na região. Vamos lembrar que esse imperialismo era um imperialismo que servia aos interesses da elite que até então, antes da UCR, governava o país. O que eu estou querendo dizer? A partir dessas atitudes, nós vamos ter um golpe de Estado em 1930 que vai retirar do poder o Hipólito Yrigoyen e a UCR. Então preste atenção nesse nome, UCR, que vai ser o princípio da esquerda na Argentina, vamos dizer assim, mal comparando aqui, e essa relação dos militares, porque, galera, a história política da Argentina é uma história de golpes militares, e esses militares vão estar sempre a serviço de uma elite econômica da Argentina que se beneficiou do modelo concentrador da riqueza e de um modelo em parceria com os interesses imperialistas, tá? Nós vamos ter algo parecido no Brasil. De 30 até 46, nós vamos ter momentos de turbulência, de golpes, de crise econômica, e isso vai começar a mudar um pouquinho em 46 com a eleição do Perón, importante político argentino que vai dar origem ao peronismo. O peronismo, galera, é um trabalhismo radical argentino, né? É tipicamente argentino, ele não está imitando um trabalhismo inglês ou coisa do gênero, ele pode ter até alguma influência, mas é o trabalhismo radical nacionalista argentino. E o Perón, então, ele vai mudar bastante, né, a economia da Argentina, a política da Argentina, porque ele vai introduzir fortemente direitos trabalhistas. E, gente, assim, para quem estudou a história brasileira, lá com Vargas e o trabalhismo brasileiro, vamos entender que o trabalhismo peronista, ele é muito mais radical, tá? Os trabalhadores na Argentina tinham 5 meses de férias, uma coisa assim. Tinha uma série de direitos bastante modernos para a época. Vai ser um período também de nacionalizações, tá, de setores-chave da economia argentina. Ele vai mudar a relação da economia argentina com sua dívida externa. Vai ser a primeira vez que vai haver um interesse argentino em liquidar a dívida externa, em substituir importações. Então vai ser um momento de industrialização da Argentina e de conflito com os interesses daquela antiga elite econômica que se beneficiou tanto tempo daquele modelo econômico que até então vigorava na Argentina. Vamos entender que este momento é um momento de expansão do capitalismo, é um momento ali no pós-guerra onde vai haver mundialmente a consolidação de políticas chamadas de keynesianas, do Estado como indutor do crescimento, da industrialização. Então isso vai fazer com que o Perón tenha bastante apoio na classe trabalhadora e muita inimizade na antiga elite política. O Perón é reeleito em 51, tá? Mas ele sofre um golpe de Estado em 1955. Nós vamos entender que aí vai haver algo que precede este golpe, que é a escalada, pela primeira vez na Argentina, de um violento processo inflacionário. Esse violento processo inflacionário, ele tem algumas características comuns a outros processos de inflação que nós vamos viver no Brasil,
no Chile e em outros lugares aqui na América Latina. O primeiro deles é o boicote. Boicote puro e simples das elites econômicas. Vai haver uma crise de crédito no setor externo, também no sentido de tentar sufocar as ações peronistas. Vai haver uma inflação de demanda, porque a economia da Argentina cresce, vai haver uma redução do desemprego e um aumento da seguridade social, que a economia se aproximando do pleno emprego também vai pressionar a inflação. E outra coisa, naquela época não houve a preocupação do peronismo de criar instâncias de regulamentação monetária. Esse vai ser um problema crônico que vai acompanhar a Argentina. A Argentina nunca conseguiu criar uma moeda moderna. O que é uma moeda moderna, gente? É quando o país emite a própria moeda, quando a sua dívida pública é expressa nessa moeda, quando existe um sistema bancário que opera essa moeda e que é estável, ou seja, os bancos não ficam quebrando o tempo todo, quando esses bancos recorrem a um crédito baseado em moeda local, em títulos públicos locais. Ou seja, você tem que ter esse conjunto institucional para que se tenha uma moeda moderna. Esse conjunto institucional não foi criado na Argentina neste momento. Então, a Argentina passou a conviver com a inflação. E vamos entender o seguinte: nesse momento, historicamente, no mundo inteiro, começavam a existir os primeiros debates sobre inflação. Os liberais, em geral, gente, eles não dão muita bola para a inflação, porque para eles os preços são 100% flexíveis e relativos. Portanto, sequer é necessária a existência de uma teoria sobre a moeda, né? Uma das passagens mais icônicas do Milton Friedman é quando ele é questionado por um aluno a respeito da sua teoria monetária. E aí o que ele fala? Ele diz, olha, não tem. E é isso mesmo, gente, não tem, porque para os neoliberais, né, e para os liberais clássicos também, qualquer coisa pode ser moeda, porque moeda é um simples instrumento de troca. Então eles não viam a moeda como ela de fato é no capitalismo, muito mais do que isso, né? Um equivalente geral de valor, né? Uma reserva de valor, uma unidade de conta. Não, para eles ela é uma simples figurinha, um passaporte, algo que pode exclusivamente servir para facilitar as trocas. Bom, então nós vamos ter esse golpe em 55. E daí em diante nós vamos ter muita instabilidade política, tá? A UCR, né, que era esse partido União Cívica Radical, ele volta ao poder em 58, porém a gente vai ter um novo golpe em 62. Em 63, a UCR volta ao poder, tá? Mas dessa vez o Arturo Lira, tá? Que não vai, vamos dizer assim, manter uma política como aquela que a UCR mantinha antes. Ele vai promover algumas mudanças até que em 1966 nós vamos ter um novo golpe. Por que eu estou falando disso? Só para vocês terem uma noção de quantos golpes a Argentina passou na sua história recente. Veja, eu nem cheguei ainda, tá, no golpe lá da ditadura do Videla, tá? Isso vai ser só em 70 para 71, que vai ser a transição desse golpe de 66 para a ditadura do Videla, tá? O que nós vamos ter? Videla vai assumir só em 76, tá, gente? Entre 70 e 71, então vai ter uma flexibilização desse golpe, e aí então nós vamos ter a volta do Perón, tá? Vejam, em todo este período, todas essas questões que eu falei, da dívida da Argentina, da dificuldade de industrialização da Argentina, da dificuldade de estabelecer uma moeda na Argentina, tudo isso nada foi resolvido, tá? Porque a crise política impedia qualquer tipo de resolução dos problemas econômicos. Pois bem, nós vamos ter essa transição entre 70 e 71, e em 73, o Perón volta ao poder, tá? Durante todo esse período, que eu estou tentando resumir rapidamente aqui, o peronismo foi colocado na clandestinidade, então havia sempre uma briga para que o peronismo voltasse da clandestinidade. Cada vez que se tentava trazer de volta o peronismo, os militares se organizavam e impediam a volta do peronismo, até que o Perón consegue, ele que tinha sido exilado, né,
não estava na Argentina, estava exilado, melhor dizendo. Ele volta ao poder em 73, tá? 1973. Só que a crise não se resolve porque ele em um ano morre. E aí assume a sua terceira mulher, que na época também tinha sido eleita vice-presidente, que era a Isabelita Perón. Gente, o peronismo era a encarnação de todo o mal que a elite, né, burguesa argentina queria evitar. Esse mandato da Isabelita, a partir de 74, foi um mandato de caos político, tá? Todo tipo de boicote, todo tipo de atentado, ou seja, se criou um ambiente político para se viabilizar mais uma vez um golpe de Estado. E aí nós já vamos estar num contexto de golpes que varriam o conjunto da América Latina, Operação Condor, então tinha golpe no Uruguai, golpe no Brasil, golpe no Chile. A Argentina não poderia ser diferente. Então aí nós vamos ter, em 76, mais um golpe, uma junta militar, onde o Videla participava, até que depois ele vai se transformar no ditador argentino, no principal ditador argentino, né? Na mais sangrenta das ditaduras da Argentina até então, que vai ser essa que se inaugura em 1976. Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter um retrocesso em todo aquele esforço de redução de desigualdade, de nacionalizações, de direitos trabalhistas. E a ditadura na Argentina vai seguir um modelo econômico muito parecido com o da ditadura no Brasil. Então, um Estado empreendedor, porém financiado com moeda estrangeira. Então vejam, a Argentina não arrumou a sua economia durante todo o período anterior, e neste momento também não. Não se criou uma moeda nacional forte, não se criou uma institucionalidade monetária para que a Argentina pudesse fazer uma eficiente política fiscal e monetária. Não, houve uma grande concentração e uma capitania do Estado de Desenvolvimento financiado por crédito externo. Bom, os limites deste modelo econômico vão ser muito parecidos com os limites deste mesmo modelo econômico, ou de um modelo econômico análogo a esse que se tinha no Brasil. Ou seja, os militares na Argentina acabam saindo do poder em 83, com a volta da UCR, porém deixando um quadro de hiperinflação. Tá? A UCR volta ao poder e nós vamos ter, neste momento, uma escalada da inflação na Argentina que chega aos 5.000%. Basicamente, os motivos dessa explosão são parecidos com os motivos da explosão da inflação no Brasil também no período, que é o seguinte: quando era necessário, numa lógica de Guerra Fria, manter as ditaduras na América do Sul, havia uma determinada política de crédito dos Estados Unidos e de juros dos Estados Unidos para o financiamento dessas ditaduras. Quando esta necessidade não se manteve alta, quando eles já davam como resolvido o problema da Guerra Fria, já ali nos anos 80, vai haver uma transformação nessa política de crédito e de juros. E os países da América Latina não vão conseguir manter as suas contas, porque a taxa de juros explode, os Estados Unidos resolvem cobrar a conta dos empréstimos que vinham fazendo até então. Nesse sentido, vai haver uma crise de falta de divisas, vai faltar dólar nos Estados Unidos, como faltou aqui no Brasil também e em outros lugares. Essa falta de dólares, atrelada a pouca diversificação da... Exatamente, falta dólar, né? Isso, desculpe, tô tentando ser breve aqui porque o roteiro ficou longo e não ficar cansativo. Mas é isso, faltou dólar na Argentina. Obrigado à voz da consciência aqui, né? O nosso Ian que tá aqui hoje fazendo o papel de voz da consciência, né? Então, vai haver uma explosão da inflação, né? E a explosão da crise. Né? É nesse contexto, minha gente, que vai chegar ao poder em 89 o Carlos Menem, que é aí a fonte de inspiração do Milei. O Carlos Menem vai representar a chegada do neoliberalismo na Argentina, tá? Vejam, isso tudo faz parte de um contexto do desembarque do neoliberalismo na América Latina também, né? Isso aí vai mais ou menos coincidir com o período do Collor aqui no Brasil.
E o Menem, então, ele vai aplicar o neoliberalismo. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter privatizações, nós vamos ter redução do Estado, redução de direitos trabalhistas. E durante o governo Menem, então, que nós vamos ter o chamado Plano Cavalo, que vai instituir, em 1991, a paridade. Domingo Cavalo, que é o cara que o Ian falou há pouco, que o Milei está trazendo de volta como conselheiro e como possível formulador, ou um dos formuladores das suas ideias econômicas. Então, o Plano Cavalo, né, era o plano de paridade. O que o Milei está propondo agora é mais ousado ainda, porque durante o governo Menem existiam 2 moedas que circulavam na Argentina que tinham um valor igual, né? O governo argentino garantia a conversibilidade do peso em dólar em uma condição de paridade. A ideia era, com isso, cessar o problema da inflação. Vejam, o que aconteceu, gente? Como a Argentina não tinha uma moeda nacional, não conseguia precificar seus títulos, não conseguia criar estabilidade no seu sistema bancário, a solução foi controlar o fenômeno inflacionário a partir desse plot twist carpado. Se você dolariza a economia, você, de alguma maneira, esteriliza o fenômeno inflacionário. Você maquia essa inflação. Você vai ter uma brutal elevação dos preços no primeiro momento, mas depois vai haver uma estabilidade. O problema disso é o custo dessa estabilidade. Por quê? Havendo uma política de paridade, vocês acham que a população argentina iria preferir manusear pesos ou dólares? Se sentiria mais confortável com pesos ou dólares? Preferiria sacar pesos ou dólares? Bom, me parece bastante óbvia a resposta. Mas qual o problema? A Argentina não emite dólar. Portanto, para todo dólar que existe na Argentina, a Argentina precisa conseguir esse dólar. Isso se consegue dólar de uma maneira, né, gente? Você vai ter que vender para o estrangeiro a sua produção, ou você vai ter que vender títulos para o estrangeiro que sejam comprados em dólar, ou você vai ter que recorrer a empréstimos internacionais em dólar. Não tem uma outra maneira de se conseguir dólar. Bom, a Argentina vai conseguir, no início, sustentar essa paridade de uma maneira bastante peculiar. Basicamente, a partir de dívida externa, que eles vão passar a contrair mais, e privatizações. Só que vejam, gente, tanto dívida externa quanto privatizações, você não pode sustentar para sempre esse fluxo. Você não consegue manter uma economia de um país que não é mais emissor de moeda, que é um país apenas usuário de moeda, vendendo empresas públicas. Vai chegar uma hora que você não vai ter o que vender. Né? Você não vai conseguir sustentar isso com base em dívida externa. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais crédito, ou que as parcelas das dívidas que vocês já têm vão inviabilizar a contratação de novas dívidas. Outra coisa, essa paridade, galera, vai prejudicar justamente a forma como a Argentina podia conseguir dólares. Porque uma das formas da Argentina conseguir dólares era exportando. Bom, só que quando o Menem estabelece a paridade, a indústria da Argentina, tá, que ela era responsável por 1/4 da economia, né? Vamos lembrar que a Argentina vai ter uma economia mais diversificada que a do Brasil, por exemplo, né? Chegou a ter uma economia mais diversificada que a do Brasil. Isso vai implodir a indústria argentina. Quando você estabelece uma paridade, o que acontece? Fica muito barato importar industrializados. E aí a indústria da Argentina não tinha como competir com a concorrência dos importados. Percebem? Com a diminuição da indústria da Argentina, gradual, em função da própria paridade, foi ficando cada vez mais difícil, inclusive, manter a paridade. Porque você vai começar a ter um déficit na balança comercial cada vez maior. Então, veja, a própria paridade foi criando condições para a não manutenção dessa paridade. Outra coisa, essa desindustrialização fez explodir
na Argentina, o desemprego. Ou seja, começou a ruir tudo. Mesmo que o Menem tenha sido reeleito em 94, a bomba já estava armada. Né? E então nós vamos ter uma explosão do desemprego, nós vamos ter uma ameaça cada vez mais constante de paralisia da economia por falta de dólares, uma dívida externa cada vez mais absurda, e essa crise toda vai fazer com que em 99, né, uma espécie de frente ampla vença as eleições, tá? Inclusive com a participação da UCR. Essa frente ampla vai eleger o Fernando de la Rúa, tá? Então, era uma espécie de frente ampla, mas que a gente sabe das limitações desse tipo de frente. Pois bem, a crise vai continuar se agravando. E ela vai se agravar ainda mais porque é um filme que a gente já viu aqui no Brasil, galera. A crise tinha sido criada basicamente pelo neoliberalismo. Já havia uma crise antes, mas em vez deles resolver, fazer a institucionalização, criar uma moeda, tentar fazer da economia da Argentina soberana, veio o neoliberalismo e agravou a crise. Pois bem, esse governo, que já vem como uma resposta ao Menem, tá? Ele vai ser desmantelado e vai ceder às pressões da ideologia, da mídia de massa, da direita. Tanto é que quem é chamado para resolver a crise é justamente o Domingos Cavallo, né? O ministro do Menem, responsável por criar o modelo econômico que havia colapsado. Tá? O que acontece? O governo do Fernando de la Rúa também vai ser um desastre, tá? E a partir de 2000 vai haver, né, em função das políticas do Cavallo, um movimento mais drástico para tentar resolver os problemas econômicos a partir da lógica neoliberal. Então nós vamos ter redução brusca dos direitos trabalhistas, redução brusca do tamanho do Estado, da intervenção do Estado, uma diminuição brusca dos gastos públicos e uma explosão das dívidas. Isso vai se agravando. Em 2001, eles vão criar o Corralito. O que é o Corralito? Eles passam a limitar, já que eles não conseguiam mais sustentar a demanda por dólares, os saques da população da Argentina a $1.000. Tá? Isso vai ser um sinal claro de que a economia argentina não consegue mais sustentar a paridade. No final de 2001, em dezembro de 2001, nós vamos ter uma das cenas mais icônicas da crise da paridade argentina, que é o Pedro de la Rúa fugindo de helicóptero. Né? Ele foge, ele literalmente foge e deixa a batata quente. Né? Então nós vamos ter, com a fuga do de la Rúa, um agravamento da crise política, né? Então nós vamos ter ali uma série de disputas pelo poder, instabilidade política, até que em 2002 chega ao poder o Eduardo Duhalde, que é declaradamente um peronista. E aí o caos econômico era brutal. 1/4 da população desempregada, eles decretam o fim da paridade e decretam moratória, ou seja, não vamos mais pagar o FMI, não tinha mais como pagar o FMI. E aí, galera, o que nós vamos ter? Nesse momento, tá, a população argentina convivia com uma média salarial que era a menor nos últimos 70 anos. Esse foi o saldo do neoliberalismo na Argentina. Um país sem moeda, 1/4 da população desempregada, salário mais baixo dos últimos 70 anos, tá? Esse foi o saldo. E lógico, né? Uma brutal, absurda desigualdade social. Esse Corralito só vai acabar em 2002, tá? E vai haver, lógico, com o fim da paridade, uma brutal desvalorização cambial. Aí, galera, nós vamos chegar perto do momento que a gente está agora. Por quê? Com a desvalorização cambial e com a moratória, a economia da Argentina começa a dar sinais de recuperação.
E aí eu quero abrir um pequeno parênteses para explicar uma coisa. A desvalorização cambial, gente, ela foi utilizada várias vezes depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial como um recurso dos países para conseguir recuperar a industrialização e recuperar a economia. Por quê? Porque isso traz uma vantagem competitiva de preço para as economias. Tá? Por exemplo, até hoje a China mantém forçadamente a sua moeda desvalorizada. Isso é uma forma de dar mais competitividade para a indústria. Então nós tínhamos moratória e desvalorização da moeda. Então é nesse ambiente que em 2003 o Néstor Kirchner, né, é eleito na Argentina. Então vai haver uma renegociação das dívidas, e vai haver uma tímida recuperação da industrialização. E com isso vai haver uma recuperação do emprego, vai haver uma leve redução da desigualdade, e isso vai dar algum capital político para o Néstor Kirchner. Só que o que vai acontecer? O Kirchner, ele vai tentar aos poucos recuperar a Argentina junto à institucionalidade ocidental, mais especificamente o FMI. Então, quando ele renegocia essas dívidas, ele acaba produzindo aquilo que vai ser responsável por uma nova crise. Porque ele renegocia as dívidas, ele se aproveita daquele momento conjuntural de pequena melhora da economia, mas não consegue criar uma moeda para a Argentina. O que eu estou querendo dizer? Todo aquele período de paridade fez com que, mesmo após esse período de paridade, os argentinos continuassem utilizando muito o dólar, continuassem pautando muito a sua economia pelo dólar. O sistema bancário da Argentina continuou indexando seus papéis ao dólar. Então vejam, o que eu estou querendo dizer? O Brasil passou por um momento econômico muito parecido com o que a Argentina passou. No final dos anos 80, nós não tínhamos uma moeda, tínhamos uma grave crise inflacionária, uma grave crise de falta de dólares e dívida externa. O que o Brasil fez? O Brasil fez um esforço para criar uma moeda nacional, que foi a criação do real. Então, aquele momento onde houve uma janela de oportunidade, aquele momento onde o Brasil conseguiu fazer algum caixa em dólares, inclusive utilizando também desemprego e privatizações, em vez de utilizar esse capital em dólar para criar a sua moeda como o Brasil fez, neste momento histórico que dava para fazer isso, aconteceu aquilo que eu falei um pouquinho antes. A Argentina queimou todo esse pequeno capital naquela sua paridade. Ou seja, o Kirchner não conseguiu fazer o que o Brasil fez, que foi criar a sua moeda. E, passando aquele momento conjuntural de pequena recuperação dos indicadores econômicos da Argentina, a inflação volta. Porque a Argentina não conseguiu indexar seus títulos ao peso, não conseguiu criar um sistema bancário, um sistema fiscal e monetário, onde a Argentina conseguisse utilizar a sua moeda de maneira soberana. Por quê? Porque a Argentina continuou com uma economia parcialmente dolarizada. Galera, qualquer um que já foi recentemente para a Argentina vai poder atestar o que eu estou dizendo. Até hoje, a economia da Argentina ainda é muito dolarizada, tá? Você paga com dólar em qualquer comércio da Argentina. Isso não é saudável para a economia. Porque por causa disso, fica ainda mais difícil para o sistema bancário argentino conseguir criar uma moeda nacional. Portanto, a Argentina passa por aquele momento onde houve uma relativa melhora dos indicadores e logo volta a conviver com o fenômeno da inflação. E aí nós vamos ter uma crise do kirchnerismo, que consegue se manter algum tempo, em função de toda a devastação do neoliberalismo que sucedeu à própria ditadura. Mas isso abriu margem para que o Macri vencesse as eleições, né? Antes agora do Alberto Fernandes. E aí o Macri, o que ele faz? Ele invade de ideologia liberal, ele não se preocupa em construir uma moeda, até porque para os liberais isso não é o mais necessário.
E aí, ao invés de mais uma vez resolver os problemas, esses problemas são agravados. Com o agravamento dos problemas, o Macri não consegue manter o seu grupo no poder e nós vamos ter a volta de um kirchnerismo ainda mais enfraquecido, agora com Alberto Fernandes. E aí, aquele problema que vinha crescendo desde a paridade do Menem, continuou e se agravou agora. A Argentina não consegue criar uma reserva de dólares, não criando uma reserva de dólares, ela não consegue solucionar o problema da inflação, não cria sua própria moeda, não resolvendo o problema da inflação, a crise política fica ainda mais estressada. E é nesse esteio que surgem figuras políticas fascistas, gente. Porque vejam, o que eu narrei aqui para vocês? Uma crise extremamente prolongada, onde seja no progressismo, né, da esquerda liberal, seja na direita neoliberal, a classe trabalhadora não vê alternativa. Nesse caminho de não ver alternativa, surge um doido falando qualquer tipo de sandice, entre aspas, porque de doido não tem nada, né? E aí as pessoas, totalmente com as suas mentes lavadas de ideologia, elas não conseguem enxergar o verdadeiro problema, que é a falta de dólares da Argentina, o baixo nível de industrialização da Argentina. Ou seja, eles não enxergando o problema, eles começam a ser pautados por um discurso falsamente antissistêmico, que é basicamente onde o fascismo se cria, onde o Bolsonaro se criou, onde tantos líderes fascistas estão se criando nesse momento, justamente por causa desse espírito do tempo. Então vejam como é complicado, e aqui eu encerro a minha participação, tá? Tentei ser o mais sintético possível, mas assim, eu tentei colocar aqui para vocês de modo que a gente possa entender que a crise econômica da Argentina, ela não é recente, ela é um produto histórico e basicamente é agravada pela ideologia que não permitiu até hoje a Argentina criar uma moeda nacional. E justificando isso tudo, eu encerro dizendo, gente, moeda nacional é uma questão de soberania nacional. Tá? Então, independente do que a gente pense a respeito da economia, mesmo que numa perspectiva socialista, tá? O país ele precisa de uma moeda nacional para garantir a sua independência, a sua soberania, para que daí a gente possa aprofundar mais as transformações no campo econômico e construir relações comunistas de produção, que é o que a gente realmente quer. Mas vejam, não tem como a gente fazer isso se a gente sequer tiver soberania. E um país que não tem a própria moeda, ele é uma colônia. Tá? Um país que não tem a própria moeda é uma colônia de quem emite essa moeda. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido aqui nessa enorme velocidade que eu falei as coisas. É isso, gente. Deixa eu trocar a câmera aqui pra colocar eu e o Humberto na câmera. Bom, muita gente elogiando no chat. Humberto, siga o Humberto, por favor, né? Dê exclamação Humberto aí. Nós vamos encerrando aqui com o Ancapitão aqui. Porque hoje a gente deu um pequeno panorama a respeito desse cara e a respeito da economia argentina. Não vai ser a última vez que a gente vai ouvir falar desse cara, infelizmente. A gente tá pegando a coisa bem no começo ainda. Teremos ainda as eleições de fato, né? Eu e o Humberto estávamos fazendo previsões aqui, em off. Nós temos nas primárias, né? O Javier Milei em primeiro lugar, em segundo lugar os macristas, em terceiro lugar uma coalizão kirchnerista, que é, digamos assim, imaginem que o PT resolve lançar o Haddad de novo como presidente. É o cara mais à direita que tem dos kirchneristas. Então, nós temos aí 3 sabores de direita para os argentinos escolherem. A minha previsão é, caso os kirchneristas em caso dos kirchneristas irem para o segundo turno com o Milei, eu acho que ele ganha, porque os macristas vão apoiar ele. Essa é a minha previsão. Caso os macristas vão pro segundo turno, que é o mais provável, vai haver disputa, porque a burguesia vai ficar dividida, né? Lembrando que parte da burguesia apoiou esse cara pra desidratar os kirchneristas, conseguiu, mas o fascismo é sempre um cachorro que foge da coleira cedo ou tarde, né? Então, agora a galera da Argentina, os burgueses argentinos vão ter que colocar esse cara sob controle cedo ou tarde, né? Mas é isso, gente. Eu diria só, para complementar aqui, que as próximas semanas vão ser as mais decisivas, porque nós vamos ver se o Milei vai crescer ou vai desidratar. E ele
crescendo, a burguesia deve aderir, e aí a coisa deve ficar bastante difícil. Semelhante com o Bolsonaro, semelhante com o Collor. A burguesia, gente, não escolhe esse tipo de candidato. A burguesia instrumentaliza esse tipo de candidato. Que são candidatos que têm um discurso de sistema, mas que são facilmente cooptados para servirem de marionete. Então, esse cara talvez seja isso. Não diminui o risco e caso ele vença, a população argentina vai sofrer e vai sofrer muito. Previsão. Detesto fazer previsão, mas Humberto, previsão. Nós teremos um governo progressista, que é o governo do Fernandes agora, sucedido por um governo fascista que vai destruir o país, e o governo fascista irá perder as eleições por uma frente ampla que vai falar vote em mim porque eu não sou o fascismo. Eles vão ganhar com uma margem muito apertada e o governo vai ser palmolão. Essa é a minha previsão, a gente fala daqui a uns 4, 5 anos. É uma opção. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, porque mais ou menos isso que aconteceu nos Estados Unidos, mais ou menos isso que aconteceu no Brasil, na Argentina não seria diferente na minha previsão, né? Lembrando que hoje o mote da live é a história nos repete, mais puta merda. E bom, fica aí a previsão. Clipem isso, daqui a 5 anos a gente conversa, né? O Humberto sem barba, eu de cabelo curto, todo mundo idoso já, mas a gente vai falar, vamos ver se eu acertei ou não, né? É isso, gente. Sigam a gente no YouTube. Esse vídeo vai estar lá. E sigam o camarada Humberto, eu vi muita gente elogiando o Humberto aqui. Sigam para mais análises, sobretudo econômicas, porque o Humberto é uma grande referência de economia do nosso campo. É isso, quem está online agora? Humberto, depois a gente vai deixar as referências no YouTube. Eu vou pedir as suas referências a respeito da história da Argentina, caso alguém queira se aprofundar. E nós temos aqui, a gente vai fazer o carrossel comunista aqui, porque nós temos o professor Felipe Leão. Isso aí. Bora lá. Deixa eu de raid aqui pra ele. Galera que tá acompanhando aqui, eu tô aqui na Twitch sempre nas segundas e nas quintas-feiras às 15 horas, tá? Hoje eu não tô lá no meu canal porque eu tô aqui com o meu camarada. Só um detalhe, próxima live ensaio, nós tivemos aí um contratempo, então eu mudei o tema, não será mais sindicalismo, e só pra dar um pequeno spoiler, terá a ver com o que está acontecendo na África agora. Próxima live ensaio, então, será pra gente conseguir compreender melhor o panorama geopolítico histórico da África, porque isso é uma pauta muito quente, e a África foi catapultada pro centro das atenções por conta do chamado cordão do golpe, que a gente também pode dizer que é uma descolonização contemporânea, mas que ainda falta informação pra gente analisar ela de forma adequada. Mas é isso, gente. Beijo no coração de vocês, fiquem bem e nos vemos amanhã aqui no canal também com o João Carvalho, porque a gente vai ler alguns textos que provavelmente o Javier Milei deve ter usado como referência pra construir o programa de governo dele. É isso aí.